Olá, olá, pessoas lindas, pessoas queridas do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe muito seu dia. Hoje é uma sexta-feira, o Torpedo 145 hoje, 146, né? Hoje, episódio 146, projeto Torpedo 365, que estou levando a você mais uma vez, mais um vídeo, assim como é o nosso projeto, a nossa proposta, né? Cada dia um vídeo novo aí no canal, para que você compartilhe, para que você curta, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que você se inscreva no meu canal. Se inscreve aí, não custa nada, gente, só clicar no inscrever-se aí, tá? E isso vai ajudar o canal a crescer cada dia mais. É um grande prazer estar aqui, a minha gratidão profunda a você que já tem ajudado de alguma maneira o engajamento desse canal. Isso acontece, esse crescimento só acontece graças a essas suas ações. Por isso eu agradeço você profundamente, tá bom? Hoje o Torpedo 146 nós queremos dar continuidade às nossas considerações do livro de Mateus. Quero pegar aqui o finalzinho do capítulo 3 de Mateus e o começo do capítulo 4. Capítulo 3, 16 e 17 e capítulo 4, do 1 a 11. O que dizem essas passagens, esses textos? No capítulo 3, que conta sobre o batismo de Jesus, diz ali que Jesus, ao se batizar, foi batizado por João Batista, né? Quando ele saiu da água, o Espírito de Deus veio ali em forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, meu filho que me dá muita alegria", né? E ali nós temos a primeira manifestação no Novo Testamento da Trindade. Nós cristãos, de um modo geral, nós cremos na Trindade, um Deus triuno. Acreditamos num só Deus, tá? Não somos politeístas, somos monoteístas. Acreditamos num só Deus, mas um Deus que é constituído por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é a Trindade que nós acreditamos, ok? E ali nós temos então a manifestação da Trindade: Deus Filho saindo da água onde foi batizado, Deus Espírito aparecendo ali em forma de pomba e Deus Pai falando, né? "Este é o meu filho", a voz do Deus Pai aparecendo ali e ele dizendo: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria". Ali está então a Trindade. Quando Jesus foi batizado, diz a palavra que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Antes da tentação propriamente dita, ele ficou num estado de jejum, 40 dias e 40 noites em jejum total, ok? Mas não era só jejum, era também oração, jejum e oração. Jesus ficou ali em jejum e oração. Eu quero dar uma paradinha aqui para a gente refletir sobre isso, tá? O jejum, gente, ele é benéfico para o nosso corpo. Tem gente que faz jejum intermitente, ficando horas sem comer diariamente, ou uma vez, 2, 3 vezes por semana, né? Depende da proposta de cada um. E o jejum, o ficar sem comer algum tempo, por si já traz algum benefício para o nosso corpo, tá? Tanto é que muitos médicos até recomendam, em alguns casos, o jejum intermitente, tá? Então já tem um benefício físico aí quando nós praticamos o jejum. Mas o jejum que Jesus praticou ali não foi somente o jejum físico. Ele não apenas ficou sem comer, ele ficou sem comer e em plena comunhão com Deus, tá? Então jejum acompanhado de oração. Esse é o ideal para um jejum com objetivos espirituais, ok? Você fica sem comer e ao mesmo tempo você ora a Deus. Por isso o jejum espiritual, ele tem benefício físico e benefício espiritual também. Eu quero aqui desconstruir aquela ideia, aquela conotação de que jejum é sacrifício.
Eu vou jejuar, porque daí eu vou ficar um tempo sem comer, eu vou fazer algum sacrifício para Deus, né? E Deus então vai se compadecer de mim e Ele vai derramar as bênçãos sobre mim que eu desejo. Tá? Não pode ser assim. O jejum não pode ter conotação de sacrifício para Deus. Porque toda vez que eu faço penitência ou algum tipo de sacrifício para Deus, é como se eu estivesse anulando o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu não preciso sacrificar nada para Deus. Jesus já se deu, já se doou por mim. Tanto é que o próprio Jesus disse: eu quero misericórdia e não sacrifício. Então o jejum não pode ter essa conotação de que eu estou fazendo um sacrifício para merecer as bênçãos de Deus. Não, eu não preciso disso. Jesus não valida isso. Agora, qual que é então o objetivo do jejum? É você estar em comunhão com Deus através da oração. E você estar em comunhão com Deus através da leitura da palavra. Porque todo relacionamento, ele é solidificado, ele fica cada dia melhor, cada dia mais firme, se houver diálogo. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente, tá? Nós temos que dialogar com Deus. Como que dialogamos com Deus? Ele fala conosco através da palavra, é a forma mais comum que ele fala de N maneiras, né? Mas mais comumente ele fala conosco através da leitura da palavra, que é a palavra dele. E nós falamos com ele através da oração, ok? Então assim que nós nos comunicamos e consolidamos nosso relacionamento com Deus. Agora, então Antônio, por que o jejum? Né? Porque quando nós jejuamos, ficamos algum tempo sem comer e dedicamos tempo a Deus em oração e à leitura da palavra, o nosso corpo ele tem um descanso, todo o sistema digestório, né? Inclusive o cérebro, ele tem aquele descanso, porque não empreende tanta energia para fazer digestão da comida. E aí nós temos a mente mais clara para ler, compreender a palavra e para orar a Deus também. Por isso o ideal, quando nós fazemos um jejum com objetivo espiritual, a gente também fazer uma listinha de oração. Tal hora eu vou orar por tal pessoa, tal hora eu vou agradecer por tal bênção, depois nesse horário eu vou orar por tal motivo, por tal pessoa, por tal bênção, aqui eu vou agradecer de novo, e assim fazer uma listinha para que nosso jejum seja acompanhado de oração. Foi isso que Jesus fez no deserto, ele jejuou, ele orou porque ele estava ali iniciando o seu ministério. O ministério que iria durar 3 anos e meio até a cruz, até a morte dele na cruz. Então ele precisava de fortalecimento espiritual, por isso ele jejuou e orou. Toda vez que você e eu precisarmos de fortalecimento espiritual, esse é o caminho, jejuar e orar. As duas coisas sempre juntas, tá certo? Após o jejum de Jesus, ele foi tentado. E ali aparece do capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 11, as 3 tentações de Cristo. Ele foi tentado no aspecto físico, no aspecto espiritual e no aspecto mental. E eu vou explicar para você por quê. No aspecto físico, o diabo chegou para ele, foi a primeira tentação, e disse assim: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O diabo sabia que Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Tá? Ele sabia que Jesus estava com fome. E ele colocou ali a primeira dúvida, tentou colocar, né, a primeira dúvida na mente de Jesus, usando a palavrinha se, que denota dúvida. Se você é filho de Deus. Jesus resistiu a essa tentação que tinha a ver com o aspecto físico. Ele estava com fome. A tentação constituiu por ele poder transformar as pedras em pães, mas ele não fez isso, porque se ele fizesse, ele estaria cedendo à tentação. A tentação é a sugestão do inimigo para ele, mas ele disse: não, eu não vou transformar as pedras em pães. Ele inclusive citou a Bíblia, né? Nem só de pão viverá o homem, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele disse: não, eu não vou transformar as pedras em pães, apesar de eu ter esse poder, eu não vou fazer isso. Eu não vou aceitar sua sugestão e eu não vou usar o poder para o meu benefício. Tá? Foi aí que o inimigo recuou, então, nessa primeira tentação. Então Jesus resistiu à tentação citando a palavra.
A segunda tentação foi quando o diabo levou ele ao pináculo do templo, aquela parte mais alta do templo. E ali ele disse para Jesus assim: se você é filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Veja, o inimigo aí citou a palavra, porque o inimigo é conhecedor da palavra. Ele citou a palavra de Deus para tentar Jesus. Atira-te daqui para baixo. Essa tentação foi a tentação espiritual. Ele novamente usou a palavra se, tentando colocar uma dúvida na cabeça de Jesus, se Jesus era realmente filho de Deus. E Jesus poderia ter pensado assim: não, eu vou me atirar daqui, você vai ver que os anjos vão vir me socorrer. Eu vou provar para você que eu sou o filho de Deus. Mas novamente Jesus não cede à sugestão, não cede à tentação. E ele disse assim para o diabo, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito isso também. O diabo citou a Bíblia, Jesus também citou. Né? Então essa segunda tentação foi a tentação espiritual. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele era filho de Deus e ponto, ele sabia disso, não precisava provar isso para ninguém. Nós também não precisamos provar nada para ninguém. O que prova que nós somos filhos de Deus são as nossas ações, são as nossas obras, são os nossos comportamentos, o nosso jeito de ser, o nosso estilo de vida. Eu não preciso ficar provando para os outros, nem para o diabo, nem para ninguém, que eu sou filho de Deus. Basta eu ser, ponto. Está entendendo? E a terceira tentação foi a tentação mental. O diabo levou ele a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo ali para ele e a glória desses reinos, diz a palavra. E ele disse assim: eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Olha a ousadia do inimigo, né? Eu vou te dar tudo isso se você me adorar aí prostrado, ajoelhado. E Jesus disse: retira-te, Satanás. Retira-te daqui. Jesus definitivamente deu um basta. Chega, eu não vou adorar você. Eu não quero o reino desse mundo, do jeito que eles estão. Né? Sabe por quê? Porque eu imagino que o inimigo tenha mostrado ali para Jesus as vantagens, a glória dos reinos, como diz a Bíblia. Mas Jesus viu a miséria, Jesus viu as crianças sendo mortas, Jesus viu as pessoas morando embaixo de pontes, vivendo numa linha abaixo da pobreza, passando fome, morrendo de frio, de fome, violência, matando pessoas inocentes. Foi isso que Jesus viu. E Jesus disse: não, isso que você está me oferecendo não é nada. Primeiro porque não é teu. Você está no domínio temporário sobre isso tudo, mas não é teu. Então retira-te, porque eu não vou te adorar. Por que eu estou falando isso tudo hoje para você, gente? Porque Jesus, quando ele se prontificou a se batizar, e o batismo, a Bíblia diz que o batismo é para remissão do pecado, Jesus não fez isso porque ele tinha pecado, ele não tinha. Mas ele fez isso para se identificar com você e comigo. Quando ele se deixou ir ao deserto para ser tentado, ele fez isso para se identificar com você e comigo e para se fortalecer espiritualmente. Isso significa que toda vez que você e eu somos tentados, nós podemos recorrer a Ele, porque Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é sofrer. Ele conhece o meu sofrimento. Ele conhece o seu e o meu ponto fraco. E é nesse ponto fraco que Ele entra para ajudar, para fortalecer você, para que assim como Ele fez, nós também possamos resistir à tentação. A tentação é quando vem uma sugestão para você fazer algo que Deus não quer e que você sabe que Deus não quer que você faça. Então eu quero deixar esse torpedo aí para a sua vida, para o seu coração hoje. Resista à tentação em nome de Jesus, porque Ele está disposto a fortalecer você, a dar para você a energia espiritual que você precisa, porque Ele sabe o que você passa quando você é tentado. Ele está disposto a ajudar você em todos os aspectos. Então, fique com esse torpedo para a sua vida, para o seu coração. Que Deus abençoe muito o seu dia. E amanhã eu volto com o torpedo 148. Fica com Deus, forte abraço e até lá. Tchau, tchau.